Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta para apresentar a nossa aula de número 2. O nosso curso é Doutrinas Bíblicas. Estamos fazendo um sumário das principais doutrinas das Escrituras Sagradas. Nós vamos apresentar hoje, como já disse, a nossa aula de número 2, cujo título é A Doutrina de Deus. Ao final dela, queremos alcançar alguns objetivos. Você deverá ser capaz de, em primeiro lugar, citar duas formas de negação da existência de Deus. Segundo, dar 3 argumentos racionais quanto à existência de Deus. Terceiro, mencionar 2 títulos pelos quais Deus é conhecido e que provam a sua personalidade. Quarto, alistar 2 atributos naturais de Deus. Quinto, definir a veracidade e a santidade como atributos morais de Deus. Sexto, mostrar as bases bíblicas da doutrina da Trindade Divina. Esses são os nossos objetivos. O texto de número 1 tem como título A Existência de Deus. Podemos compreender Deus de forma plena? A resposta é não. Falamos sobre isso na nossa aula anterior. Jó capítulo 11, versículo 7. Desvendarás os arcanos de Deus? Compreenderás a perfeição do Todo-Poderoso? A resposta é não. O homem não pode compreender Deus de maneira plena, mas pode conhecer aquelas partes que Deus bondosamente revelou a respeito de si mesmo. Nós podemos ilustrar isso da seguinte forma: eu não posso chegar diante do rio Amazonas com sede e um copo nas mãos beber todo o conteúdo da água daquele grande rio, mas posso beber aquela quantidade indispensável para saciar a minha sede. Assim ocorre com Deus. Não podemos conhecê-lo de forma plena, mas podemos conhecer aqueles aspectos que ele revelou sobre si mesmo na Bíblia Sagrada. E estes aspectos, embora não seja tudo a respeito dele, são suficientes para me fazer conhecer ao Senhor e lançar a minha vida aos seus pés. Mas a existência de Deus, ela não é ponto pacífico na vida das pessoas. Nem todos creem na existência de um ser todo-poderoso, supremo, que criou tudo e que sustenta as coisas criadas. Eu vou colocar algumas teorias que negam a existência de Deus. Por exemplo, o ateísmo. A palavra teísmo designa uma doutrina que ensina a existência de um Deus poderoso, criador, sustentador e etc. Mas essa letra A, colocada antes, significa negação. O ateísmo é uma negação da existência de Deus. Em segundo lugar, o agnosticismo, ele é uma negação da existência de Deus. Nós temos outra vez a letra A antecedendo uma outra palavra. Agnosticismo é uma palavra oriunda do original grego, que significa não saber. Gnose é igual a conhecimento. A gnose significa não conhecer. O agnóstico, acima de tudo, nega que o ser finito, nega que o homem possa obter qualquer conhecimento a respeito de Deus. Não é exatamente isso que a Bíblia ensina. Aliás, se o homem não pudesse conhecê-lo através da sua própria revelação, qual seria então a razão de Deus nos legar as Escrituras Sagradas? Terceiro lugar, o deísmo. Esta é uma corrente teológica que ensina a existência de um ser que criou todas as coisas, mas que se mantém à distância. O indivíduo deísta é aquele que compreende apenas a transcendência divina. Deus criou. Ele é a razão de ser de todas as coisas, mas ele não interfere na história da humanidade. Ele não interfere nas coisas criadas. Ele permanece à distância, assentado num alto e sublime trono. Existem também 2 teorias que negam a existência de Deus, que são o materialismo e o panteísmo. O indivíduo de concepção materialista, ele não aceita nada no mundo dos espíritos, nada que não seja tangível, que não seja concreto. Aquele que tem uma concepção panteísta é o que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísta, acima de tudo, confunde o Criador com as coisas criadas.
O panteísta, ele dá uma ênfase na imanência divina. A diferença entre o deísmo e o panteísmo é que o deísta, ele focaliza isoladamente a transcendência divina. Ele é um ser assentado num alto e sublime trono, mas permanece lá, não interferindo na história da humanidade. O panteísta focaliza de forma isolada a imanência divina. Deus é um ser imanente, presente. Não podemos confundi-lo com as coisas criadas. Mas, ao mesmo tempo, ele se mantém distinto das coisas criadas e numa posição de extrema superioridade, porque é um ser transcendental. Deus está sentado, sim, num alto e sublime trono, mas também habita num coração contrito e quebrantado. Esse versículo ensina a transcendência divina, porque está sentado num alto e sublime trono, mas também ensina a imanência divina, porque ele habita num coração contrito e quebrantado. Essas são teorias que negam a existência de Deus. Mas é claro que não são suficientes, não são bem-sucedidas no seu intento, porque Deus existe. Ele é o Criador de todas as coisas que se revela através das Escrituras Sagradas e visita a todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. O texto de número 2 da nossa aula tem como título Evidências Racionais da Existência de Deus. Nós vamos colocar aqui alguns argumentos. Em primeiro lugar, o argumento ontológico. Essa palavra vem do grego, são duas palavras, ontos, que significa ser, e logia, que significa estudo. O argumento ontológico é aquele que parte do estudo do ser. Nós podemos ter um conhecimento direto de Deus através das habilidades inatas que possuímos, ou então através da nossa intuição, através da nossa alma. Se vasculharmos as culturas ao longo da história, nós vamos perceber que todas elas tinham uma concepção a respeito de Deus. Isso prova o argumento ontológico. Isso prova que Deus é um ser que existe. Em segundo lugar, existe o argumento cosmológico. Ele é conhecido como o argumento de causa e efeito. A vida ela está organizada exatamente nessa relação. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, também haverá de colher. Isso é lei do plantio e da colheita, lei de causa e efeito, ou argumento cosmológico. Tudo no universo está organizado nessa relação de causa e efeito. E aí a pergunta é a seguinte: se o universo existe, e olha que ele existe em grande complexidade, isso exige a existência de um outro ser. Se ele existe, alguém o criou, e este ser é o próprio Deus. Há também o argumento teleológico. Esse argumento ensina que todas as coisas existentes no planeta têm a sua razão de ser. Há um propósito em todas as coisas criadas. O argumento teleológico, ele é uma extensão do argumento cosmológico. Nós podemos pegar aquelas coisas mais insignificantes da vida, quem sabe um inseto, quem sabe uma vegetação extremamente simples, nós vamos perceber que há um propósito na sua existência. E há mesmo, porque o nosso Deus é um ser de propósitos. Tudo aquilo que ele cria, ele o faz com uma finalidade. Existe também o argumento moral. O homem é um ser moral, isto é, ele é capaz de discernir entre o certo e o errado, fazer escolhas. E ele é capaz de escolher entre uma coisa que não é boa para ele e uma coisa que vai fazê-lo crescer, vai levá-lo à excelência, porque ele é um ser moral, que sabe distinguir entre certo e errado e sabe fazer escolhas que são boas para si mesmo, embora nem todas as pessoas estejam fazendo escolhas que sejam boas para si. Contudo, o fato de o homem ser um ser moral indica que por trás dele existe um outro ser que também é um ser moral. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: Façamos o homem
conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus, quando fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele o estava fazendo um ser moral. O homem tem essa capacidade de crescer, de ascender, exatamente porque atrás dele existe um outro ser que está interessado no seu crescimento, que está interessado na sua transcendência no sentido moral. E o argumento moral prova a existência de Deus. Por último, existe o argumento histórico. Nós temos visto ao longo da história que o homem é um ser religioso. O homem é um ser numa eterna busca do transcendente. Todo homem, em qualquer cultura, em qualquer espaço da história, ele tem uma concepção de um ser maior. E nós temos aí nas tribos os muitos deuses. Nós temos na mitologia grega, por exemplo, a existência de muitos deuses. Isso porque o homem dentro de si, ele tem um profundo anelo, ele tem uma grande necessidade da existência de um Deus e de um ser que é superior a ele mesmo. Esse é o argumento da história. Ao estudarmos as diferentes culturas, nós vamos perceber o homem numa constante busca de um ser infinito, maior do que ele mesmo e razão da sua própria existência. O argumento histórico, ele é uma prova de que Deus existe, de que ele criou todas as coisas, de que ele não se mantém à distância, separado da criação, mas que visita o homem, tanto nas suas transgressões quanto na sua obediência. Ele é o Senhor da história. Às vezes nós percebemos os grandes impérios que levantam-se ao longo da existência humana, e todos esses têm caído. Às vezes imaginamos ser impossível que um determinado império passe. É o caso do Império da Babilônia, é o caso do Império Grego, é o caso do Império Romano, mas todos eles passaram, porque existe um ser que controla a história das nações, a história da humanidade e controla também a história da vida de cada um de nós. O texto de número 3 da nossa aula fala sobre a personalidade de Deus. A Bíblia diz que ele é um ser pessoal. E nós não devemos confundir personalidade com os aspectos físicos da vida do homem. Eu posso, por exemplo, perder um dos meus braços ou uma perna e mesmo assim continuarei sendo um ser pessoal. Assim acontece com Deus. Ele não tem forma física. Ele não tem nenhum elemento material. Deus é espírito. Contudo, ele é um ser pessoal. Existem 3 principais atributos da personalidade: razão, sentimentos e vontade. Deus é um ser que tem razão, que tem inteligência, aliás, incomparavelmente superior a qualquer forma de existência existente no planeta. Ele também tem sentimentos, alegra-se e se entristece com as nossas atitudes, e ele é um ser que tem vontade. Aliás, o universo passou a existir, inclusive o homem, porque Deus se autodeterminou pela criação deles. Logo, Deus é um ser pessoal. E essa é uma grande novidade, uma grande notícia. A Bíblia revela isso para nós. E a beleza disso está no fato de que nós, como seres pessoais, podemos estabelecer com esse ser sublime uma relação de obediência e de comunhão. O que a Bíblia ensina sobre a personalidade de Deus? Ensina tudo. Por exemplo, através dos seus nomes. A Bíblia nos ensina que Deus é um ser pessoal. Às vezes ela relaciona-se a Deus utilizando pronomes. Teu, tua, seu, sua, nosso, nossa. E esses são pronomes que são direcionados, voltados para um ser que tem personalidade. A Bíblia fala de Deus entristecendo-se. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Ele entristeceu-se por ter feito o homem. Outras vezes a Bíblia apresenta Deus como um ser em ira, um ser que sente raiva e revolta por causa da conduta do homem. Outras vezes a Bíblia o apresenta como um ser zeloso, outras vezes como um ser amoroso. Essas são características
de alguém que possui personalidade. Ao estudarmos os nomes de Deus, por exemplo, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, alguém que provê. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tzidkenu, Senhor justiça nossa. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. E ao estudarmos todos os nomes aplicados a Deus na Bíblia, nós vamos perceber que esses nomes indicam um ser que tem personalidade. Esse ser pessoal é o que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus capítulo 1, versículo 3 indica que ele não apenas criou, mas ele também sustenta. Esse ser pessoal, ele está sustentando todas as coisas. Aliás, o nosso planeta, ele sobrevive em cima de uma linha muito fina. Se aumentarmos um pouco o calor lá da África e das cidades quentes aqui no Brasil, ou se intensificarmos o frio das regiões mais frias da Terra, nós vamos perceber que a vida torna-se impossível. Mas isso não ocorre porque há um ser pessoal controlando todas as coisas. Ele criou e exerce governo e domínio sobre todas as coisas criadas, porque é um ser pessoal. O texto de número 4 da nossa aula tem como título A Natureza de Deus. E aí, nós entramos no estudo dos seus atributos. A Bíblia revela características de Deus e nós chamamos essas características de atributos. Dividimos esses atributos em duas classes principais: os atributos naturais e os atributos morais. Os atributos naturais de Deus são a sua espiritualidade. Deus é um ser espiritual. Às vezes importamos do paganismo e da mitologia grega a ideia de que Deus possa ter forma física. Ele não possui. Falando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, ele não tem forma física. Ele tem uma forma espiritual que nós ainda não podemos discernir, porque estamos limitados à nossa humanidade, mas com toda certeza não possui forma física. E quando a Bíblia atribui ao Senhor mãos, olhos humanos, ela está simplesmente utilizando um antropomorfismo. O que ocorre é que o nosso Deus ele é tão superior a todas as coisas que nós não podemos falar dele sem correr o risco de antropomorfizá-lo, mas não que ele tenha forma física. Um dos seus atributos naturais é que ele é espírito. Um outro atributo é vida. A Bíblia fala de Deus como um ser vivo. E este é um dos seus atributos. Ele não é apenas um ser vivo, ele é a própria vida. E só pode existir vida nas existências dentro do cosmos, porque, acima de tudo, esta vida emana do próprio Deus, que é a fonte de toda a vida. É por isso que devemos procurar viver a nossa vida da melhor forma possível, porque ela é um dom de Deus. Além disso, a eternidade é um dos atributos naturais de Deus, ele é um ser eterno. Nós, se estudarmos a nossa árvore genealógica, chegaremos aos nossos ancestrais. Mas Deus não tem ancestral, porque ele não teve início. Deus é um ser incriado, é um ser cuja existência anula todos os nossos conceitos de tempo. Nós pensamos no tempo, isto é, quando olhamos para o ser humano, olhamos também para o seu passado, presente e futuro, mas Deus não tem passado, presente e futuro. As coisas para ele existem num eterno presente. Ele é o grande eu sou, o ser eterno. Além disso, ele é um ser imutável. Imutabilidade é um dos atributos naturais de Deus. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Todas as coisas no universo são mutáveis, elas passam, elas se deterioram.
O homem, inclusive, precisa mudar, porque ele precisa crescer. O homem só pode crescer, amadurecer, se ele estiver todos os dias mudando-se a si mesmo. Mas em Deus não pode haver mudança, porque ele é um ser imutável, ele é um ser perfeito. Além disso, ele é onisciente. Essa é uma outra característica, esse é um outro atributo. Ele sabe de tudo. Você pode ler no profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, a respeito da onisciência de Deus. Ele é onipotente, isto é, ele é todo-poderoso. A palavra onipotente vem de duas palavras latinas, onis e potentia, que significa todo-poderoso. Ele pode fazer tudo. Não há nada neste mundo que possa limitá-lo no seu poder. Algumas pessoas têm grande dificuldade em aceitar a existência de Deus porque percebem que esse mundo está repleto de mazelas, de misérias, de homicídios, violência, de sofrimentos. Como é que podemos conceber esse quadro aliado à existência de um ser onipotente? Por que é que ele não muda tudo? A razão é muito simples. Ele estabeleceu todas as coisas dentro de um plano. Um dia o Senhor se manifestará nas nuvens, arrebatará os seus para viver com ele para sempre. E o inimigo, Satanás, com toda a sua ação maligna, será banida da face da terra. Mas por enquanto, Deus inclusive usa o próprio Satanás para que o seu plano possa ser desenvolvido e acontecer na face da terra. Assim como lá no jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal para medir a espontaneidade de Adão em sua obediência, assim também hoje nesse planeta existe uma mente maligna semeando a miséria. E nós estamos diante da opção de servirmos ao Senhor, amoroso, todo-poderoso, ou então não servirmos ao Senhor. Porque Deus não nos fez máquinas, Ele nos fez seres com livre-arbítrio, com o direito de escolher entre o certo e o errado. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos exorta a que resistamos o diabo, porque assim ele fugirá de nós. Além disso, Deus é um ser onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é por isso que é inconcebível falar de Deus como alguém tendo pés. Se ele é onipresente, se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O texto de número 5 da nossa aula tem como título A Natureza de Deus, é uma continuação. Nós estávamos falando dos seus atributos naturais e aqui vamos falar dos seus atributos morais. Vamos colocar alguns. Em primeiro lugar, veracidade. Deus é um ser veraz, isto é, justo. Este é um atributo moral de Deus. Não pode haver falsidade e mentira em Deus, porque ele é um ser justo. Em segundo lugar, fidelidade. Ele é um ser fiel, que cumpre com todas as suas promessas. Em terceiro lugar, ele é um ser santo. Aliás, santidade é um dos principais atributos através do qual Deus deseja ser conhecido. A Bíblia fala da santidade de Deus em diversas partes. E nós percebemos que, acima de qualquer outro atributo, Deus quer ser conhecido por nós como um ser santo. E assim como ele é um ser santo, a implicação disso para a nossa vida é que nós também devemos viver uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. O texto de número 6 da nossa aula tem como título A Trindade de Deus. Ele é um ser trino. Nós percebemos isso em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Façamos o homem. Depois, na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos ali as línguas. No capítulo 6 do profeta Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estes textos e outros do Antigo Testamento indicam a existência de mais do que uma pessoa. Os pronomes e verbos estão colocados no plural, indicando que está falando mais do que uma pessoa. No Novo Testamento, nós percebemos de uma forma clara a revelação da Trindade. Esse ser que é uno, que é um só, mas que revela-se através de mais do que uma pessoa, pelo menos conforme o que está
registrado no Antigo Testamento, revela-se através do Novo, através de 3 pessoas. Por exemplo, no batismo de Jesus, a segunda pessoa sai das águas batismais, a terceira pessoa manifesta-se através de uma forma corpórea, isto é, através de uma pomba, e de repente todos os que estão ali ouvem a voz da primeira pessoa da Trindade dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Na bênção apostólica, nós percebemos Paulo definindo Deus como um ser trino. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ele estava simplesmente dizendo que este ser, que é um só, porque nós somos monoteístas, manifesta-se através de 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero ler com você um versículo que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós percebemos aí a presença das 3 pessoas. O sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, percebemos aí as 3 pessoas da Trindade presentes no único versículo. E nós ficaríamos aqui lendo muitos e muitos versículos que designam este ser que é um só em essência e em substância, mas que manifesta-se através de 3 pessoas distintas. Em resumo, a doutrina da Trindade ensina a existência de um único Deus. Nós não somos triteístas, somos monoteístas. Há um só Deus. Contudo, este Deus, que é um só, manifesta-se através de 3 pessoas distintas. Eles são iguais em essência. Eles são exatamente iguais em substância. Todos os atributos de Deus estão presentes na segunda pessoa da Trindade e estão presentes também na terceira pessoa da Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Contudo, eles manifestam-se através de 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais em substância e essência, porém são distintos nas suas pessoas. A doutrina da Trindade baseia-se exatamente em cima desses fatos que estamos relatando nesta aula. A Trindade é uma doutrina contida nas Escrituras Sagradas. Existem muitos conceitos errados a respeito dela. Por exemplo, o arianismo, que surgiu aproximadamente no ano 320 depois de Cristo. Em suma, Arius, que foi o mentor dessa doutrina errada, ensinava que Jesus era apenas um homem. Ele negava a divindade de Cristo. E nós temos hoje os testemunhos de Jeová, que são uma extensão do arianismo. Contudo, nós não podemos negar a divindade de Jesus Cristo e veremos isso em Cristologia. Nós assumimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um